Olá, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre autoestima. O que é autoestima, né? Algumas pessoas às vezes confundem autoestima com algumas outras coisas, com vitimismo, enfim, né? Mas a autoestima é a visão de si mesmo, é um autoconceito, que se refere ao que você pensa de si. É como se fosse fazer uma avaliação a nosso próprio respeito, que fazemos das nossas qualidades e dos nossos defeitos. A estima, quando nós pensamos na palavra estima, significa um sentimento de carinho. Eu tenho tanta estima por aquela pessoa, é um sentimento de carinho, de apreço em relação a alguém ou a algo. É admiração por alguém, por algo, é um reconhecimento. Então, auto é esse carinho, essa consideração, esse respeito, esse reconhecimento e sentimento de carinho por nós mesmas, porque é auto de si, de nós mesmos. Então a autoestima é amar a si, é uma aceitação que nós temos, ou que nós devemos ter em relação a nós mesmos, aceitar quem se é, aceitar o corpo, aceitar os nossos pensamentos, as escolhas, e ser capaz de perdoar e manter a capacidade de prosseguir. Esse é o processo da autoestima. Aceitar, inclusive, nossos possíveis defeitos, ou aquilo que não gostamos e que nós precisamos cuidar e compreender. E como que essa autoestima ela surge, né? Ela não é algo que nos com certa idade eu começo a ter autoestima, começo a ter apreço sobre mim a partir da adolescência, na idade adulta. Não, a autoestima ela surge geralmente pelo nosso ambiente familiar. Ela foi organizada desde quando nós nascemos. E pelas influências que nós sofremos na nossa infância, como professores, os nossos pais, em primeiro lugar, ou aqueles que cuidaram de nós, professores, amigos, parentes, os ambientes onde nós frequentamos, a visão de nós mesmas, de todo mundo, sobre si, ela pode ser distorcida do real. Eu posso ter uma visão, ter construído algo em relação a mim que não é de fato aquilo, porque pode ter sido baseado em ideias e em experiências pouco positivas da infância, e essas experiências pouco positivas na minha infância pode ter criado uma autoestima em mim que não é a correta. Nossa autoestima está intimamente ligada com aqueles reforços que nós tivemos enquanto crianças, reforços positivos ou negativos que recebemos, as nossas experiências, como eu falei, nossa infância. Por exemplo, se você é uma criança que cresceu ouvindo assim, você faz tudo de errado, nossa, você não é capaz de fazer isso, nunca nada dá certo, você quebra tudo. Ou então aqueles reforços positivos, pois como você é inteligente, você é bonita, caramba, parabéns, nossa, não deu certo agora, mas da próxima vez dá, continue tentando. Veja, são colocações que são feitas a nós, que vão marcando, e isso vai constituindo aquilo que nós pensamos que somos, né? Ou então, quando nós não temos palavras nenhuma de afirmação, quando nós não temos referência, quando a gente busca na nossa memória e não temos referência de palavras afirmativas, isso toca muito em mim. Eu muitas vezes fico pensando, tento buscar em mim palavras do tipo, você é tão bonita, ou parabéns, você fez o seu melhor, ou algo assim, reforços positivos, e muitas vezes não me vem à mente. Será que houve realmente uma ausência, ou eu não tinha outras coisas na minha vida que isso não fizeram sentido? E essas questões foram questões que são questões que eu venho trabalhando nos últimos anos na minha vida. E algumas causas dessa baixa autoestima, né? Que quando nós temos algumas visões distorcidas sobre nós mesmos, sobre as nossas considerações, o reconhecimento sobre si mesmo, quando isso está prejudicado, é uma baixa autoestima. Então,
O que pode ter causado isso? Muita crítica na nossa infância e adolescência. Temos passado por situações vergonhosas que nos envergonharam, muita timidez devido a diversas situações, rejeição, abandono, uma falta de afeto, entre muitas outras coisas. Geralmente, uma visão negativa de nós mesmos está associada a uma autorrejeição. Então, nós temos uma visão negativa sobre nós e nós mesmos nos rejeitamos, achamos que nós não somos suficientes, não somos capazes, e muitas vezes nós não deixamos transparecer, né? Assim, muitas vezes eu sou uma pessoa assim mais sanguínea, mais colérica, então muitas vezes dá a impressão de que eu sou dona da situação, né? Eu mando no pedaço, eu faço e aconteço. Não, mas muitas vezes é o contrário, muitas vezes lá dentro tem uma insegurança muito grande, né? Tem um autor que diz assim, que a visão negativa de si mesmo é um dos princípios, dos fatores para o surgimento de transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, insegurança, dificuldades de relacionamento e tantos outros. E deixa eu te dizer, alguns dos sintomas de baixa autoestima. Como que a gente pode reagir quando nós temos uma baixa autoestima? Sentimento de insegurança, sentimento de dependência, ter que depender sempre do outro, raiva, inveja, inferioridade, incapacidade, entre outros. Eu, por muitas vezes, ainda me sinto com a necessidade de ser reconhecida. Muitas vezes eu como se eu ficasse esperando um reconhecimento de alguém para eu me autoafirmar. E muitas vezes isso é muito difícil, porque nem sempre as pessoas vão te reconhecer, nem sempre as pessoas vão dizer para você: parabéns, você fez bem, foi muito bom. E por que eu tenho essa necessidade? Eu comecei a pensar, por que eu tenho essa necessidade hoje? Porque isso me faltou desde sempre. Claro que muitas vezes nós vamos ter que engolir o choro, engolir seco e tocar a vida. Mas quando isso é muito forte, a gente estaciona, a gente paralisa, porque nós não conseguimos reconhecer em nós os valores. Por quê? Porque alguém não reconheceu em nós. Então, isso é bem sério, é bem profundo. E é muito legal quando a gente descobre alguns desses sintomas, ou o que causou isso em nós, por que eu não tenho esse apreço de uma forma positiva, por que isso é tão frágil em mim, né? É necessário pensar. Para você que acha que tem algum problema de baixa autoestima, não é todo mundo que tem, né? Nós estamos falando sobre a autoestima de uma forma geral e especificamente quando a gente sofre com isso, quando é a baixa autoestima. Então, como que nós podemos lidar com isso? Como que nós lidamos com esse sentimento de baixa autoestima que pode ser expressado por raiva, por inferioridade, incapacidade, insegurança, aquela dependência doentia? Como que a gente lida com tudo isso? Em primeiro lugar, eu quero te dizer 9 passos. Primeiro lugar, examine seu passado. Faça uma retrospectiva. Veja os erros que podem ser corrigidos e os que não podem. Aqueles que não podem, muito bem, já passou. Nós temos que superá-los, mas para isso a gente precisa olhar. Ao se deparar com aquilo que não pode ser mudado, aceite a situação. Muitas vezes você não tem culpa nenhuma. E mesmo porque muitas vezes essas coisas aconteceram quando você era criança, né? Muitas situações você era a vítima. Então olhe para o seu passado, não tenha medo. Você vai ter que reconhecer para poder trabalhar o hoje. Segundo, nunca diga eu sou um fracasso. Não diga isso. Se uma tarefa que você fez não saiu perfeita, ela pode ser melhorada. Não diga que você é um fracasso. Você pode até dizer que aquilo que você fez hoje não deu certo. Ok, é preciso reconhecer, mas dizer eu sou um fracasso, pare com isso. Não diga mais isso. Terceiro, procure fazer o que gosta.
Se dê esse prazer. Gente, a gente faz tanta coisa que a gente não gosta, a gente faz tanta coisa que são necessárias, porque exige de nós responsabilidade. Procure um tempo na sua vida, no seu dia, para fazer aquilo que você gosta. É ler um livro, é ir correr no parque, é ir brincar com seu cachorro, é assistir um filme, é fazer nada, não sei, não importa, mas identifique isso. Olhe para os aspectos positivos. Sim, em todas as situações tem aspectos positivos. Não fique remoendo as críticas, tá? Não saiu legal? Esse vídeo aqui não foi como eu queria? Muito bem, mas é o que eu podia fazer nesse momento. Eu me dei por inteiro para fazer? Ótimo, então eu vou olhar isso. Eu tenho que melhorar? Tenho. Então, daqui pra frente eu vou melhorar. Mas hoje eu fiz o meu melhor. Olha o lado positivo. Quinto, fale com a família, os amigos, as realizações positivas. Tenha coragem de falar que você faz coisas boas. Tenha coragem de contar as suas realizações, porque quem tem baixa autoestima não se valoriza e não tem nem coragem de dizer pro outro que fez alguma coisa legal. Sexto, faça exercício e cuide do seu corpo. Isso já está mais do que provado. A gente precisa exercitar, fazer o corpo se movimentar para que a gente possa ter hormônios que liberem em nós prazer. Sétimo, esqueça as comparações. Difícil? Dificílimo. Dificílimo a gente não se comparar. A gente se compara com a cunhada que é super, mega, super power. A gente se compara com o irmão, com a irmã. A gente se compara com a vizinha. A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas pare com isso. Ela é ela. Se ela consegue acordar às 5 da manhã e fazer 150 mil coisas e o seu corpo não permite isso porque você precisa dormir 8 horas por dia, ok, você é você, ela é ela. Não se compare. Oitavo, afaste das pessoas que sempre colocam você para baixo. Olha, às vezes é uma pessoa da sua família, alguém muito próximo, uma irmã da igreja. Você não vai ignorar, odiar essa pessoa, não é nada disso. Mas tente evitar essa pessoa no seu dia a dia. Ainda mais quando você está nas suas fases que você não está bem. Então afaste-se dessa pessoa. Fuja. Uma pessoa que te humilha, uma pessoa que te põe para baixo. Às vezes só a presença da pessoa te incomoda. E muitas vezes o problema não é ela, o problema está em nós que não conseguimos lidar com aquela pessoa. Às vezes o comportamento daquela pessoa nos incomoda tanto quando nós temos baixa autoestima que a pessoa nem sabe que está nos incomodando. Mas de qualquer forma, tem uma certa distância. E nono, por último, se afaste das redes sociais ao menos por um tempo. Tem uma pesquisa que diz que foi identificado que o Instagram é a plataforma que mais causa transtornos aos seus usuários, tendo sido identificado um número maior de ansiedade, depressão, insônia e insatisfação contra a própria imagem daquelas pessoas que ficam muito tempo no Instagram. Mas não é só o Instagram. Cuidado! As redes sociais, elas são, na maioria das vezes, mentirosas, né? Aquilo que se coloca lá é só o lado bonitinho. E nós não temos só o lado bonitinho na nossa vida. Então, quando a gente não tá bem, quando a gente tá precisando se autoafirmar, quando a gente tá precisando elevar a nossa autoestima, é legal que a gente se distancie das redes sociais, para que a gente possa viver um pouco mais da realidade e olhar para si e ter mais tempo para si. Então, aqui são alguns passos. Nós falamos um pouquinho nas possíveis causas, nos sintomas, naquilo que pode estar atingindo, aquilo que pode estar comprometendo, aquilo que pode estar nos dando uma noção não real de quem nós realmente somos, em relação à nossa autoestima. Cuidado, veja se a tua autoestima tá legal ou se você tem uma baixa autoestima. É preciso cuidar, se cuide. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê discernimento, sabedoria e coragem para que a tua autoestima seja correta e que seja na medida do que Deus sonhou para você e para mim. Deus te abençoe.